Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Pastor Moisés falando. Eu sou grato a Deus, meu irmão, estou muito grato a Deus por mais um ano de vida que o Senhor me concedeu. E como acontece todo ano, irmão, quando chega no dia do meu aniversário, eu sempre lembro da minha história lá atrás. Eu tinha tudo para dar errado, meu irmão, porque o caminho que eu estava andando era o caminho errado, era o caminho de morte. É aquele caminho que aos olhos do homem parece perfeito, onde ele se envolve com tudo que é errado, com droga, com bebida, com prostituição. Os vícios dominam a vida dele e eu estava nessa vida. Andei no caminho errado, achava que eu era alguém porque me confiava nas coisas que eu tinha, nas coisas que eu conquistava com facilidade, com as mentiras que eu contava. Então eu me julgava o cara porque eu tinha pessoas em volta de mim que se dizia meu amigo, que era fechamento, que dava vida por mim, mas que no momento da ordem foram eles que foram para tirar minha vida. Mas nesse momento tão turbulento da minha vida que eu passava, nesse caminho tão errado, e eu que não gostava de crente, de ouvir crente. E quem lembra, uns 35 anos atrás aproximadamente, os crentes eram duros nas suas palavras, eram diretos, não faziam rodeio quando eles iam evangelizar. A palavra deles era direta. E eu não gostava de ouvir aqueles homens, aquelas mulheres falando de Jesus. O meu Jesus era o dinheiro, era a arma, eram essas coisas erradas que o mundo oferecia. Mas foi no momento desse que pela primeira vez eu ouvi a voz de Deus. Quando uma senhora, bem baixinha, o cabelo bem branquinho, uma anciã, mas cabelo bem branquinho, e só vi aquela senhora naquele dia. Ela veio até mim, colocou o dedo no meu rosto e disse que Deus tinha obra comigo. E disse também que eu passaria por um processo na mão de Deus e Ele faria de mim um pregador. Imagine um homem que não conhecia, que não gostava, que não queria saber de Deus. Mas o mais interessante é que já havia um projeto de Deus na minha vida. E não passado muito tempo, aqueles meus amigos, fechamento, aqueles que colavam comigo, que diziam ser meu amigo, agora foram tirar minha vida. Mas Deus, Ele cegou os inimigos pela obra que Ele tinha na minha vida. E eu tive que sair de onde eu morava, dali agora eu fui peregrinar pela rua, acabei virando mendigo e fiquei 9 anos morando na rua. 9 anos, nesses 9 anos eu continuei no vício da bebida, continuei no vício da cocaína. Eu fui definhando cada vez mais, perdi todo o peso do corpo. Eu só tinha a cabeça, olho, cabeludo, barbudo. Peguei tuberculose na rua porque dormia na friagem. Perdi um pulmão. Vomitava, saía pedaço de pulmão e sangue pela minha boca. E as pessoas olhavam e diziam que não tinha mais jeito, isso aí vai morrer, porque o ser humano é assim, irmão. Ele é limitado, então ele consegue sempre colocar um ponto final na história de alguém. Mas lá do céu tinha um Deus que estava no controle da minha vida. E quando eu achei que seria o fim da minha vida, que eu ia terminar, porque eu já estava aceitando, eu tinha aceitado aquela história, Deus enviou um gari. E eu dormia no meio, bem dizendo, no meio do lixo. E aquele gari foi ali ministrar sobre a minha vida aquilo que eu já tinha ouvido lá atrás daquela senhora. Ele foi até a mim dizendo que Deus tinha uma obra comigo. E que Deus ia me tirar dali e fazer de mim um pregador. Irmão, isso é só para quem acredita. Isso é só para quem crê que Deus tem poder de mudar a história da vida de um homem. E eu xinguei aquele gari, porque ele estava alcoolizado, estava drogado. Eu xinguei ele. Xinguei o Jesus também que ele me apresentou, comecei a xingar. Mas aquele homem insistia em falar. E quando de repente eu parei para ouvir, porque a palavra de Deus, quando ela vem, é como uma flecha.
ela entra no coração, o coração duro do homem quebra. E ali ele começou a ministrar para mim. E a partir daquele dia, todo dia, na hora do almoço, aquele gari me procurava para falar de Jesus, para falar da obra de Jesus, para falar do amor de Deus, das mensagens do dia do culto que ele ouvia. E um belo dia ele me deu uma Bíblia, mas mesmo assim eu me escondia, irmão. Imagine um homem drogado, um homem viciado. E eu, toda vez que eu me escondia dele, não tinha para onde correr, irmão, ele me achava. Porque o próprio salmista vai dizer: de onde fugirei eu do teu espírito? Se eu descer num profundo abismo, lá tu estás. Se eu subir mais alto monte, tu estás. Não tem para onde te esconder de Deus. E aquele homem continuou insistindo, até que Deus enviou um jovem de Minas Gerais, Daniel. Eu tenho ele também como um pai na fé, muito mais jovem que eu. Mas é como um pai na fé para mim, porque Deus enviou ele para o Rio de Janeiro, justamente para poder me tirar da rua e me levar para a igreja. Daniel me viu na primeira vez dentro da lanchonete catando o resto de salgado na rua, na lixeira. E Deus já tinha falado para ele da obra a qual Deus havia enviado ele aqui no Rio de Janeiro. E ele olhou para mim, e quando Deus falou para ele que eu era essa pessoa, que eu era essa ovelha, que eu era a alma que estava perdida e Deus haveria de resgatar. E aquele homem me ofereceu um salgado, mesmo assim eu não quis, e depois ele saiu e foi orar a Deus e pedir a Deus para que, se fosse eu mesmo, ele ia me colocar de novo na vida dele. E um belo dia eu estava deitado, onde eu dormia ali embaixo da casa de câmbio Beer, entre a Avenida Rio Branco e a Visconde de Auma. E Daniel foi ali, o Irani, que era o gari, tinha acabado de conversar comigo, falando do testemunho. E Daniel foi ali falar comigo também. E Daniel usou as mesmas palavras que eu havia falado do Irani, o gari, e daquela senhora pela primeira vez. Então ele veio e falou: Deus tem uma obra contigo. Deus vai tirar você daí e fazer de você um pregador. Eu olhei para ele e falei: já sei. Porque em todo esse processo que eu passei, o que eu mais ouvi foi Deus falando comigo. Ainda que eu não entendesse, que eu não sabia, não entendia das coisas de Deus. Mas ele sempre falou comigo. E Daniel me convidou para ir para a igreja. Ali eu fui para a igreja com ele. Cheguei lá, uma irmã desceu no mistério rodando e veio até a minha direção. E eu achei que era macumba. Porque a Bíblia diz que quem é espiritual tudo discerne bem, mas quem não é, para nós, para o mundo, parece loucura, mas não é poder de Deus. E eu achei que era macumba, mas era Deus usando aquela irmã. E ela veio até a mim e falou assim: antes de tu chegar aqui, eu te vi embaixo da marquise. E hoje Satanás já tinha planejado de ceifar a tua vida. Mas Deus te trouxe aqui hoje. Porque hoje começa uma nova história na tua vida. Irmãos, ali eu levantei a mão para o céu, aceitei Jesus e minha vida não melhorou naquele momento. Eu fui parar na casa de recuperação, fiquei ali 3 anos na casa de recuperação, saí daquela casa, fui para o meu primeiro ministério, Brasil, Portugal para Cristo, pastor Vasco Alberto Fernandes. De lá eu saí, vim aqui para Laranjal e vim congregar nesse campo a qual eu congrego hoje. Vim como diácono, conheci meu pastor presidente, hoje pastor presidente, pastor Ailton Elias de Lima, que na época era vice-presidente. Fui indicado pelo seu irmão, pastor Hilton, um grande homem de Deus, que me indicou ao pastor Ailton. E Deus ali mostrou para ele da obra da minha vida, e ele me levou ao presbitério. Do presbitério fui ao vice-presidente do campo, hoje pastor vice-presidente. E eu sou grato a Deus pela vida do meu pastor presidente, Ailton Elias de Lima, esse homem de Deus que Deus usou também para cumprir toda aquela promessa de Deus lá atrás. E hoje, pela misericórdia de Deus, irmãos, eu completo 54 anos de idade. Isso para a glória de Deus. Então, para muitos aqueles projetos que seria falido, que não daria certo, Deus fez tudo dar certo.
Porque quando Deus está no controle da vida do homem, quando Ele tem uma promessa na vida de alguém, não há impossível para Ele. Tudo é possível para Deus e tudo é possível àquele que crê. Então, eu estou contando um pouquinho desse testemunho, que é para os irmãos ver que Deus Ele faz. E eu sou grato a Deus por tudo. Muito obrigado, meu Deus. E também agradeço a Deus pelos amigos que eu tenho, por essa família tão abençoada. Você que vai ver esse vídeo, que faz parte dessa família tão abençoada. Sou grato a Deus pela sua vida, por ter me dado você como presente. Deus te abençoe. Fique na paz em nome de Jesus.